Olá, tudo bem? A Câmara Municipal de Juiz de Fora tem a honra de recebê-los para a palestra Vamos Conversar sobre Demência, tema que será abordado pelo neuropsiquiatra Dr. Sérgio Fonseca, da Associação Brasileira de Alzheimer Regional Minas Gerais. Desde o início do ano, diversas ações ocorreram aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora para debater políticas públicas que contemplem a população idosa. Os trabalhos são realizados pela Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara Municipal. Essa comissão que tem em sua formação os vereadores Julinho Rossignoli, na condição de presidente, vereador André Luiz, vereador Tiago Bonecão e vereador Nilton Militão. Nesse momento, eu também já registro a presença dos nossos convidados, do Dr. Rafael Cunha Silvério, ele que é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Também da Rosângela Bonotto, ela que é coordenadora do Centro de Convivência do Idoso aqui de Juiz de Fora. Com a palavra, o presidente desta sessão, vereador Julinho Rossignoli, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vereador. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a Rosângela, nossa membro aí da Comissão da Pessoa Idosa da Câmara Municipal de Juiz de Fora, doutor Rafael. Mais uma vez, muito agradecido pela presença, pelo carinho com o nosso público idoso. E, em muito especial, gostaria de parabenizar, né, o nosso médico, Dr. Sérgio Fonseca, por esse carinho de estar fazendo essa palestra que vai nos ajudar e nos auxiliar e muito com o público idoso. O nosso tema de hoje trata de uma doença que afeta o nosso cérebro, né? Então, assim, com essa demência, grande parte do público idoso, e aí eu vou falar em cima de porcentagem, pelo o que nós temos aí do Ministério da Saúde, 33% da população idosa sofre por essa demência, e uma grande parte, o doutor Sérgio vai nos auxiliar muito nisso aí, atinge as pessoas, as mulheres idosas. Então, eu vou passar nada melhor para explicar esse tema de uma pessoa totalmente qualificada, que é o Dr. Sérgio. Então, eu vou passar a palavra para ele que ele possa conduzir aí essa palestra maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser de grande esclarecimento para o nosso público. Muito obrigado, tá, Dr. Sérgio? Muito obrigado. Para mim é mais uma vez um prazer, uma satisfação estar aqui falando de uma coisa tão importante, né, para nós, aqui Juiz de Fora, para o Brasil, para o mundo inteiro. É uma doença que, geralmente, o seu maior fator de risco é a idade. E como aí o Julinho falou, né, o Brasil, como todo, Juiz de Fora, principalmente, é considerado uma cidade velha. E quando você avalia, estuda, né, o que é uma população idosa, segundo a OMS, é acima de 7%. E Juiz de Fora hoje tem quase 15% de sua população acima de 60, 65 anos de idade. Então, Juiz de Fora, na verdade, é considerado uma cidade velha. Se é uma cidade velha, obviamente, o índice, a prevalência dos quadros neurodegenerativos, não só as doenças de Alzheimer, mas a doença de Parkinson, né, outras demências que acometem os idosos, obviamente que em Juiz de Fora nós vamos encontrar uma incidência, uma prevalência muito maior do que outras cidades que não têm essa população envelhecida como a nossa. Eu vou primeiro apresentar aqui o que é a composição da Abraço Regional de Minas Gerais. O Maurício pode passar o primeiro slide? Bom, tá aí, vamos conversar sobre demência, né? A Abraço está completando 30 anos de fundação, né, de trabalho, né? E o seu lema maior esse ano é caminhar e cuidar. A Abraço é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, ela está presente em quase todos os estados aqui do Brasil, né? E a Abraço é uma associação muito importante, que ela é ligada, para vocês terem uma ideia, a Alzheimer Association, que é localizada em Londres. Então, é uma sequência, é a Abraço Regional de Minas Gerais, a Abraço Nacional, por sua vez, é ligada à FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Alzheimer, e a Federação Brasileira de Alzheimer, por sua vez, é associada à Alzheimer Association, que é uma entidade assim, que capitaneia quase todos os trabalhos, financia todas as pesquisas no mundo sobre os problemas demenciais, principalmente a demência devido à doença de Alzheimer. O segundo slide, por favor. Nós vamos falar aqui sobre a comissão, né, que é a Abraço Regional de Minas Gerais.
Sérgio Fonseca, eu como presidente, a Elaine Maria Barbosa, a nossa amiga neurologista, como vice-presidente, a Neuza Maria como secretária, a Lucinda como secretária adjunta, o doutor Valério Augusto Ribeiro, que é advogado, é o nosso tesoureiro, a Natália, né, uma doutora também, tesoureira, o doutor Gustavo Fonseca de Moraes, que é advogado da direção jurídica, a Ana Laura, outra colega médica da direção científica, a Ana Beatriz, direção de comunicação, e familiares. A Nádia, que é uma psicóloga, neuropsicóloga formada em São Paulo, mas está morando aqui atualmente em Juiz de Fora, faz parte do Conselho Fiscal, a Rosa Maria e a Márcia Salomão, que são do Conselho Fiscal, que são parte dos familiares. Essa é o nosso grande grupo de trabalho aqui na cidade de Juiz de Fora. Ok? O segundo, por favor. Outro slide. Bom, como foi falado ainda há pouco, né, o que é o envelhecimento? Qual a projeção de pessoas acima de 65 anos ou mais aqui no Brasil? Esse slide é muito interessante a gente observar que em 2000, uma população acima de 60 anos, a gente tinha nada mais, nada menos que 8% só. Isso dava em torno, aí, como está escrito, em torno de 14 milhões de pessoas. Para o ano de 2025, né, essa população mesmo vai estar em torno de 15%, prevalecendo aí quase 34 milhões. Em 2025, o Brasil será o 6º país mais velho do mundo, né? Dados atuais, a gente poderia dizer hoje que nós estamos perto de 240 milhões de pessoas, né? População brasileira. E o número de idosos deve crescer 30 vezes em 2060. O Brasil contará com mais de 19 milhões de pessoas idosas acima de 80 anos. Esse é um dado assim, que serve de alerta, né, aos planos de saúde, né, às políticas de saúde, principalmente política municipal, estadual, federal, porque se a demência, principalmente a doença devido à demência de Alzheimer, está ligada diretamente à idade, obviamente, quanto mais velha uma pessoa, maior a chance, maior o risco dela vir a adoecer deste quadro, né? E se nós vamos ter esse número imenso de pessoas idosas, né, então, assim, eu acho que carece, já é hora, né, dos governos, não só estadual, municipal, federal, já tem algum plano estabelecido. A gente vê nos países da Europa, né, nos Estados Unidos, né, que seria o país mãe dessa situação toda, né, pela sua população envelhecida, pelos seus recursos, né, não só financeiros, como de grandes cérebros, né, que estão lá, tá? Eles já têm planos definidos como encarar esses quadros hoje, amanhã e depois. E se a gente olhar aqui para o Brasil, não temos nenhum plano bem estabelecido. Com toda a luta da Abras e outras, né, instituições, como aqui em Juiz de Fora, o Departamento do Idoso, né, às vezes até as iniciativas voluntárias, né, a coisa a gente vê que não arrasta. Né? Então, assim, nós temos uma situação perigosa, onde vamos encontrar amanhã uma parcela enorme de pessoas idosas, dementadas, precisando de carinho, de socorro, de medicamento, de atenção, e não tem onde procurar. Né? O que está acontecendo hoje aqui em Juiz de Fora é uma coisa muito interessante. Em função do mês, agora, de setembro, dia 21 de setembro, que é o Dia Mundial de Alzheimer, nos ônibus, né, a Abras colocou cartazes, que dá os 10 alertas, né, sobre o que é a demência, o que você pode sentir e procurar. Né? Então, as pessoas já estão ligando pelo número de telefone que consta lá, e a pessoa que atende, que é a Neuza, ela fica um pouco assim, sem saber para onde mandar. Né? Olha, meu pai, meu avô está com um problema, possivelmente a doença de Alzheimer, que ele está já esquecendo alguma coisa, se perdeu na cidade, já não consegue mais gerenciar sua conta financeira. Aonde que eu mando? Mando para as UBSs. Aí eu pergunto, as UBS estão capacitadas? Né? Os colegas médicos que estão lá estão treinados para isso? Esse é um grande problema. Né? O segundo, por favor. Bom, esse trabalho foi feito agora em 2018, 2017, foi lançado pela Alzheimer Disease International em 2019, que foi uma pesquisa ao redor do mundo. Mais ou menos 70 mil pessoas foram entrevistadas, né? 155 lugares diferentes ao redor do mundo. Eu tive o prazer de participar dessa pesquisa e que perguntava às pessoas o que eles achavam sobre demência. Depois perguntaram também a alguns médicos, né? Ou seja, um percentual que não foi bem esclarecido quanto ao percentual, mas um percentual significativo.
né? Então, as pessoas, o que elas pensam? 2 em cada 3 pessoas que foram entrevistadas pensam que a demência é causada pelo envelhecimento normal. Não é, né? 1 em cada 4 pessoas pensam que não há nada a fazer para prevenir a demência. Né? Olha só, 95% do público em geral pensam que irão desenvolver demência em algum momento de suas vidas. Então, é uma preocupação mundial, né? É uma pergunta que a gente é questionado no consultório, né? Às vezes até em qualquer lugar. Eu vou ter demência? Meu pai tem, minha mãe tem. Eu vou ter? Né? São perguntas assim, que ainda não tem ainda hoje uma resposta clara, uma resposta objetiva, né? Mas fato é que quase 100% do público entrevistado tem esse medo de vir a ter uma doença demencial. E, obviamente, né, o foco está na demência devido à doença de Alzheimer. Por favor, o outro que a gente vai vir falar agora, as atitudes dos profissionais de saúde. Esse foi o quadro mais assim, sério, grave, que a Alzheimer Association questionou. 62% dos profissionais de saúde acreditam que a demência é parte do envelhecimento normal. Ora, envelhecimento normal é um envelhecimento saudável, né? Envelhecimento não é sinônimo de doença. Então, se a pessoa vai demenciar, ela vai ter um problema. Esse problema, assim, vai cair nas nossas costas, né? Da sociedade civil, da parte médica, né? Dos conselhos de saúde, dos programas, né? Cadê os programas, né? Por favor, o outro. Como a gente vai falar de demência, né, focado na demência devido à doença de Alzheimer, a gente vai contar um pouquinho da história de como isso começou. Começou com a Augusta Deter, né, na época, uma senhora nova, jovem, de 51 anos de idade, ela era alemã, né, foi internada no hospital de Frankfurt, me parece, na Alemanha, tá? E nesse hospital trabalhava o Alois Alzheimer. E ele, neuropatologista, psiquiatra, neurologista da época, né? Essa senhora, com essa problemática que foi levada, foi direcionada ao seu leito, aos seus cuidados. Então, toda a história hoje, até a neuropatologia que a gente conhece hoje, né? Com toda a tecnologia disponível, é a mesma que o Alzheimer viu lá em 1906, né? Quando ele fez o seu trabalho e apresentou ela, né? Então, a Augusta Deter, na verdade, assim, é o marco inicial, né, desse problema todo que a gente enfrenta hoje. Interessante que ela, quando foi hospitalizada, com 51 anos de idade, né, jovem, né? E a pergunta que também rola hoje, né? Existe, né, doença demencial jovem, né, abaixo dos 50, 60 anos? Existe. A gente vai ver aqui, né? Mas o principal fator de risco, a gente tem que estar sempre batendo, é a idade. Quanto mais velho, mais idoso uma pessoa, obviamente, a sua chance de vir a ter a demência devido à doença de Alzheimer é maior. Ok? Outro, por favor. Bom, quando essa senhora, Augusta Deter, foi internada, né, o que o marido dela, que foi levado pelo esposo, né, o que relatou, né? É óbvio que aqui é um sumário, uma coisa pequena, né? Mas ele relatou, né, para a equipe médica da época que ela estava tendo problema de memória, ela estava tendo o que a gente chama de delírio celotípico, ou seja, delírio de ciúmes, né? Ela pensava que o seu esposo estava tendo relacionamentos extraconjugais, né? Ela tinha alucinações, ou seja, escutava coisas que não eram verdade, né? Tá? Alucinações visuais, via, digamos assim, bicho dentro de casa, alguma coisa assim, tá? Desorientação para tempo e lugar, né? Se você perguntar a ela que dia é hoje da semana, onde nós estamos, né? Ela tinha essa dificuldade, tá? Paranoia, achava que estava sendo perseguida, tá? Transtorno de conduta, ou seja, dificuldade do sono, agressividade, irritabilidade, limiar baixo de tolerância, né? E grave transtorno de linguagem. Ou seja, a fala, o vocabulário, né? Ou seja, a capacidade de dar nome às coisas, né? De pedir as coisas, isso estava pouco a pouco ficando pobre, ou seja, o empobrecimento do seu caudal de linguagem. Esse foi o resumo, né, da situação que o esposo dela levou à presença do Alzheimer. Tá?
Ok, outro, por favor. Bom, agora, outra coisa. O que é demência? Né? Demência, você tem que ter uma perda cognitiva. Hoje a gente fala principalmente memória, né? Uma perda de memória. E um outro domínio pode ser a linguagem, o raciocínio, a orientação. Tá? Então, você tem uma perda cognitiva e uma perda funcional. Né? Ou seja, eu não sei mais fazer aquilo, ou seja, não sei, eu tenho dificuldade de fazer, eu não consigo mais viajar sozinho, né? Eu tenho dificuldade para vestir minha roupa, para tomar meu banho. Né? Então, quando você tem uma perda cognitiva e um prejuízo funcional, aí você tem os critérios que preenchem a definição de demência. Tá? Não é só, ele está esquecendo alguma coisa, esqueceu a chave na porta e um dia parou o carro no estacionamento, voltou para casa de táxi e sabe, não é bem assim. Tá? Então, para você ter um problema de diagnóstico de demência, você tem que ter um problema cognitivo ao lado de um problema funcional. Tá? E a demência? Né? O que é a doença em si? É uma doença neurodegenerativa, ou seja, o cérebro, progressiva, irreversível, né? E na maioria das vezes devastadora em curto período de tempo. Né? Então, a demência dura quanto tempo? Isso vale muito em função dos cuidados, do tratamento, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é, né? Os recursos de medicamento. Então, hoje a gente sabe que os quadros demenciais eles têm uma sobrevida após o diagnóstico de 2, 3, 4, até 23 anos. Né? Mas isso é o quê? É um conjunto de pessoas que estão ao lado dessa pessoa. Se não fizer nada, obviamente, a debilitação, talvez até a morte, vai vir muito mais cedo. Tá? Ok? Vamos ver o outro aí, irmão. Bom, a demência na doença de Alzheimer. Por que eu coloco demência na doença de Alzheimer? Eu vou explicar daqui a pouco que você tem doença de Alzheimer e não tem a demência. Ou você tem a doença de Alzheimer com uma outra apresentação clínica. Tá? Bom, a demência devido à doença de Alzheimer, obviamente, é a mais comum. Né? 70%, 80% das pessoas que têm algum quadro de demência hoje, eles têm uma demência devido à doença de Alzheimer. Ok? Geralmente acomete as pessoas acima de 65 anos, é a forma mais comum das demências. Tá? O sintoma preditor, ou seja, o que inicia, o que chama atenção, é o déficit, é o prejuízo da chamada memória episódica, é aquela memória que você tem que, digamos assim, armazená-la por um período de tempo para você usá-la, tá? E você tendo esse problema de memória episódica, você esquece imediatamente. Ou seja, você me pergunta uma coisa, segundos depois você vem e me pergunta novamente. Ou seja, o papai está muito repetitivo. Né? Eu falei com ele que nós íamos sair agora para ir ao consultório do senhor. Até a gente sair, doutor, me perguntou umas 100 vezes. Né? Ou seja, ele pergunta, esquece. Ele recebeu um recado para me dar, né? E depois não deu recado. Né? O papai ele recebeu um telefonema que era para passar para minha mãe. Imediatamente ele colocou o telefone no gancho e foi até a cozinha e não falou nada. Tomou água, brincou, ou seja, aquilo não ficou gravado. Então, essa pessoa tem um problema de memória episódica. Tá? Aí que começa o problema de memória, déficit de memória episódica. Não é só a memória, como eu falei, memória episódica, cálculo, orientação, né? Outros domínios quais associados ao déficit de memória episódica. Outra coisa, a instalação dessa doença ela é insidiosa, é lenta. Né? Ninguém fica demenciado no final de semana. Muitas das vezes a pessoa exagera na bebida, né? Erra o caminho de casa, bate com o carro, né? Fala, porque está com demência, mas assim no final de semana? Não. Tá? É uma forma lenta, anos. Tá? Eu falei ainda há pouco, a forma mais precoce, ou seja, tem um maior comprometimento de linguagem. No caso da dona Augusta Decker, né? Quanto mais cedo a doença chega, maior vai ser o comprometimento de fala, de linguagem, de escrita, de leitura. Tá? E quando essa apresentação ela vem tardiamente, já na pessoa idosa, 75, 80 anos, tá? é muito comum vir na apresentação de forma de delírios, ou seja, delírios, não delírium, que é uma outra patologia, um problema mais de ordem médica. O delírio é uma alteração do pensamento,
primário. Então, é muito comum o idoso ou a idosa, né, ter alteração de delírio, principalmente o delírio de roubo, né? Achar que o neto está roubando dela, né? Ela guarda o óculos na penteadeira ou na cômoda, esquece onde guardou. Né? Aí fala, alguém me roubou o óculos. E seus delírios, tá, de roubo. É muito comum. Tem também os delírios persecutórios, achar que alguém está perseguindo ela, que alguém está sendo filmada, vigiada, mas é mais raro. O que acontece mais é os chamados delírios, principalmente os delírios de roubo. Então, quando essa doença vem antes dos 65 anos de idade, é muito comum alteração de linguagem, e quando ela vem tardiamente, depois de 75, 80 anos, é muito comum ela debutar, aparecer com alterações de delírios, os chamados delírios, principalmente de roubo. Ok? O outro, por favor. Bom, esse quadro é um quadro muito interessante. Todo lugar que a gente vai, qualquer congresso nacional, internacional, ele é mostrado. Né? Esse quadro é do professor Clifford, né? Ele foi adaptado pela Sperling. Esse é um gráfico, assim, ele é em inglês, né? Porque ele foi feito na Europa, tá? Mas ele mostra uma coisa muito interessante. Observa bem, tem um quadrante, tá? Chamado pré-clínico, outro chamado declínio cognitivo leve e outro chamado de demência. Né? Com esse quadro aí, a gente conversa um dia só sobre ele. Né? A chamada forma pré-clínica ou prodrômica, né? Ela, a partir de 2010, ela vem sendo estudada. O que é essa fase? É uma fase onde você tem a doença cerebral, tá? Alterações cerebrais, depósito chamado de placa de beta-amiloide, que essa primeira linha que está aí, a chamada linha em vermelho, que é o depósito de placa de beta-amiloide, é a mesma que o Alzheimer descreveu em 1906. Tá? E essa fase pré-clínica, onde você não tem sintomatologia, mas já tem o desenvolvimento da doença, tem trabalhos mostrando que isso aí dura de 15 a 20 anos, e tem trabalhos mostrando até 30 anos, ou seja, onde você começa a ter alteração neuropatológica, tá? Mas você não tem a expressão clínica, que é a doença, a demência. Tá? Bom, isso vai evoluindo, como eu falei, uma doença lenta, arrastada, né? E um grupo de pessoas evolui para esse quadrante do meio, de transição entre a fase pré-clínica e a demência. Esse quadro intermediário, chamado de declínio cognitivo leve, os ingleses chamam embaixo aí de MCI, né? É onde você tem algum declínio de memória, tá? Ou a parte foi cognitiva, mas mantém as suas atividades básicas. Tá? Então, você é capaz de tomar seu banho, né? De vestir sua roupa, de viajar, né? De fazer algumas pequenas compras, tá? Tomar seu remédio, alimentar sozinho. Isso é um declínio cognitivo leve. Ah, mas ele está esquecendo. Mas é um esquecimento pequeno, razoável. Né? A gente sabe que desse grupo que tem declínio cognitivo leve, assim, você tem 3 caminhos a seguir. Tem um grupo que melhora com estimulação cognitiva, né? Às vezes até mesmo a própria evolução do problema faz com que ele melhore. O outro grupo não sai desse quadrante, ele permanece em declínio cognitivo leve por longos anos. Tá? Tem alguns fatores de risco que vão levá-lo à demência, né? Mas a gente vai talvez explicar isso depois, se der tempo. E um outro grupo, de 10% a 15%, aí sim, passa para esse quadrante último, que é um quadro de demência. É você uma demência leve, moderada, avançada. Né? Mas então, o que a gente tem em mente nesse quadro do Clifford? Que a doença ela se instala anos e anos antes de você ter os primeiros sinais e sintomas de um quadro demencial. Hoje, na verdade, o mundo inteiro, todos os laboratórios, todos os centros de pesquisa, eles estão trabalhando exatamente nessa fase aí pré-clínica. Para que, se surgir algum medicamento, para você ser empregado esse medicamento, nessa fase pré-clínica, onde você ainda não tem a doença. E depois que já tiver a doença, os medicamentos que hoje existem são assim, moderados o efeito, né? São sintomáticos. Então, o que se tem que fazer hoje, o que está sendo feito no mundo, né, é exatamente focado nessa parte aí, a fase pré-clínica. Usar algum medicamento nessa fase pré-clínica para não deixar evoluir para declínio cognitivo leve, demência e a coisa complicar mais aí. Tá?
Mas é um quadro muito interessante que a gente, assim, qualquer congresso que você vai, bate muito em cima dele. Outro, por favor. Bom, e demência, né? Qual é a prevalência? Isso é um trabalho do Jordan, que fez em 87, replicou em 90. A gente vê que as doenças demenciais estão ligadas diretamente à questão da idade, né? Na faixa de 60 a 64 anos, você tem o quê? Uma prevalência, né? Ou seja, o grupo todo, né? De 0,7%. À medida que a idade avança, você vê que vai aumentando, né? 75 a 79 anos já tem 5,6%, né? Quando chega de 90 a 95 anos de idade, quase 40% de todas as pessoas com essa faixa etária tem uma doença demencial, seja Alzheimer ou não Alzheimer, mas ele tem um quadro demencial. Então, como foi falado no início, o Julinho chamou a atenção, né? Eu frisei que o mundo está envelhecendo, né? As cidades estão envelhecendo, Juiz de Fora, né? Que é uma cidade considerada cidade velha, o índice, a prevalência de doença demencial na nossa cidade é altíssimo. Aí eu pergunto, nós temos hoje algum centro de referência? Para onde que eu vou mandar meu idoso? Né? Para onde? Tá? Olha, ele tem uma demência, né? O irmão dele já está tratando, né? Mas ele não tem, coitado, ele é pobre, ele não tem recursos, então ele tem do serviço público. Eu vou mandar ele para o centro de referência que trata de doenças demenciais. Aonde? Tem um serviço mais isolado, tem na universidade, tem na CISP, né? Alguns colegas, de forma até voluntária, nas UBS, tratam, né? Mas a gente sabe que é uma doença assim, devastadora, ela é progressiva, ela vai à medida do tempo complicando, você tem que ter um manejo, um molejo de cuidar dessas doenças. E dá trabalho, não trabalho para os profissionais, como para a família. A família sofre com isso, né? A Brás tenta amenizar, orientando, né? Mas assim, não tem os recursos, digamos assim, físicos, né? Próprios, né? Então, eu acho que assim, nós temos que parar, pensar o que fazer em Juiz de Fora, né? Desculpe se eu estou criticando alguma coisa, mas é o meu pensamento. Outro. Vamos lá, Maurício. A incidência e prevalência no mundo, tá? Olha só. Conta 1, 2, 3. Apareceu algum diagnóstico, tá? Mais de 50 milhões de pessoas hoje no mundo têm demência. 50 milhões, tá? A prevalência vai triplicar nos próximos 30 anos. Então, nós vamos ter 152 milhões de pessoas com doença demencial. E pior, esse grupo vão estar em países em desenvolvimento, os países emergentes, né, os chamados BRICS, né, que é o Brasil, China, coisa assim. Tá? E, em 2040, esse contingente vão estar em 71%. Ou seja, 71% das pessoas que têm demência no mundo vão estar em países emergentes, chamados países pobres, né? Então, e aí? Tá? O outro, por favor. Bom, esse quadro é um quadro chamado Eurodem, que foi feito na Europa, né? Que mostra a prevalência das demências devido à doença de Alzheimer. Aí o cara tem demência? Tem. E é uma demência devido à doença de Alzheimer, né? Então, se você pegar no último gráfico, aí, na última coluna, de 85% ou mais de idade, né, de anos, né, vamos arredondar, a verdade é essa, 50% das pessoas têm demência devido à doença de Alzheimer. E olha só, na Europa, nos Estados Unidos, né, que são países já, digamos assim, evoluídos, né, nessa questão, é subdiagnosticada. Então, se a gente pensar assim, para cada 4, 5, 10 casos que eu faço o diagnóstico tem Alzheimer, um grupo enorme ficou sem diagnóstico, sem tratamento. Então, assim, a coisa é muito séria, né? Então, eu acho, mais uma vez, nós temos que avançar, que estudar, que evoluir para algum programa. Porque, olha só, 85%, né? 85 anos ou mais as pessoas, 50% têm uma demência devido à doença de Alzheimer. E há outras, né? Esse gráfico aí é só mesmo para mostrar que é um quadro, na verdade, europeu, mas acho que atualmente serve mais de estímulo para a gente. Outro aí, Maurição.
Esse é o quadro, né, da OMS, que foi adotado pela Alzheimer's Association, né, que mostra a estimativa, né, ou seja, em gráfico, o que nós vamos ter em 2020, né, agora, né, 50 milhões de pessoas ao redor do mundo com demência, tá? 2030, 82 milhões e 2050, 152 milhões de pessoas. Se a gente for fazer uma retrospectiva desse mesmo gráfico, a gente vê que aqui onde está 152 milhões, né, nos últimos 5 anos, isso foi revisto várias vezes. Né? Era 115 milhões, fizeram novos estudos, foi para 135 milhões, e o estudo último agora, tá, pela OMS, com a Alzheimer's Association e outras entidades, projetou para 152 milhões de pessoas. Então, porque o país, o mundo, né, está envelhecendo, né, e os trabalhos, ou seja, os diagnósticos estão ficando cada vez mais precisos, né, os lugares de atendimento estão surgindo cada vez mais, né, obviamente em países outros que não aqui no Brasil, né? Então, assim, as projeções são assustadoras, 152 milhões de pessoas, né? Quase que a população do Brasil, ok? Vamos lá, mais um aí, Maurício. Bom, alguém pergunta, o que eu posso fazer? Tem remédio? Tem cura? Tá? Esse trabalho foi apresentado em 2020, né? Na revista chamada Lancet. É uma comissão que fez em 2017 esse mesmo trabalho, né? E replicou esse trabalho em 2020. Ele foi apresentado em Amsterdã, no Congresso da Alzheimer's Association, agora, o 2020, tá? Foi online, né, devido à pandemia. Tá? Esse mesmo Alzheimer's Association foi feito agora em Denver, nos Estados Unidos. Tá? Mas o que nós temos aí, esse trabalho agora da professora Gil Livingston, que seria a pesquisadora-chefe dessa comissão do Lancet, foi feito em 2017 e replicado em 2020. O que eu posso fazer? Né? Escolaridade. Né? A gente sabe que a escolaridade, o nível educacional baixo, é um grande fator de risco. Então, ela propôs o seguinte, que a escolaridade até os 18 anos, tá? Ela tem o quê? Um fator de proteção. Por quê? A escolaridade, quando na idade tenra, né, jovem adulto, ela cria uma situação que a gente chama reserva cognitiva, ou seja, um alto nível de escolaridade funciona como um fator de proteção. Né? Tem um termo vulgar que diz assim, ainda tem muito tocinho para queimar. Seria mais ou menos isso. Né? Quanto mais alta a escolaridade de uma pessoa, se a doença vier a instalar, vai ser um quadro mais ameno, evolução mais lenta, menos trabalho para o cuidador. Né? Ou seja, toda aquela complicação que a gente conhece, ela vai ser amena, vai ser atenuada. Isso na pessoa que tem uma escolaridade baixa, mas que começou lá atrás, não é depois dos 30, 40 anos que, eu vou começar a ler jornal aos 70 anos. Vai adiantar alguma coisa? Vai, mas não vai fazer aquela proteção que a gente espera de uma escolaridade que começou no infantil, no ginásio, né? Que hoje não tem mais ginásio, hoje é nível médio. Né? Outra coisa que a Livingston chamou a atenção, a audição. Né? As pessoas idosas que têm problema de audição, elas têm um fator de risco para vir. Por quê? O isolamento social, né? Aquela pessoa que está todo mundo na sala comendo, né? Conversando, falando, e o idoso com aquela dificuldade de audição, ele começa o quê? Se retirar. Né? Ele começa para o quarto, vai para a varanda, quer dizer, ele vai afastando do grupo social. A gente sabe que o engajamento social, a vida social, ela funciona como até um fator de proteção. Se ele se isola pela questão da audição, ele fica mais vulnerável a demenciar. Okay? O outro fator, TCE, que é o traumatismo crânioencefálico. Okay? Isso na idade jovem. Né? O cara anda de moto, caiu de moto, ficou 2 meses em coma. Esse cara ele vai ter um risco aumentado amanhã ou depois para ele desenvolver uma doença demencial. Né? O que chamou mais atenção nesse quadro de TCE é o futebol americano, aquelas cabeçadas que esse cara dá. Ela fez trabalho nesses grupos e viram que pessoas que tiveram esse tipo de profissão ao longo da vida demenciaram mais cedo. Né? Fez um trabalho também com os veteranos da guerra do Vietnã, aquelas guerras antigas dos Estados Unidos,
e viram também que aqueles soldados que tiveram traumatismo cronoencefálico, né, ou seja, por um tiro ou por um acidente, né, eles tiveram uma incidência maior. Tá? Jogador de futebol, a gente conhece alguns, né, de tanto cabecear a bola, né, estão hoje demenciados. Né? Maguila, né, que foi o nosso lutador de boxe. Né? Tem um americano também, tá, que está demenciado. Né? Então, assim, é um trabalho novo que foi feito agora em 2020, 2017 não tinha, ok? A hipertensão arterial na idade jovem, tá? Ela tem que ser cuidada, porque ela é um fator de risco, principalmente para os quadros vasculares. Né? O alcoolismo, né? A pessoa que bebe, mas bebe muito, não é o final de semana. Né? A obesidade. A obesidade também está relacionada ao maior risco para as doenças demenciais. Tabagismo, tá? Depressão da idade jovem, jovem adulto, tem que tratar direitinho, fazer um acompanhamento. Tá? O isolamento social, volto a falar aqui no idoso que tem déficit auditivo. Então, assim, o afastamento social, o isolamento social é considerado também um fator de risco para as doenças demenciais. Sedentarismo, né? Diabetes, tá? E eu pulei a poluição do ar. Poluição do ar é um trabalho desse ano, que lançou em 2020. Foi feito nos Estados Unidos e na Europa, que as pessoas que moram nos grandes centros, comparado com as pessoas que moram na zona rural, no interior, onde a poluição, o número de veículos, o número de indústrias é menor, esse grupo de pessoas que moram em cidades longe do centro viram que a incidência e a prevalência de demência nesses lugares era muito menor do que as pessoas que moravam em cidades de ar poluído. E fizeram trabalhos, fizeram inúmeros estudos e viram, sim, que tem algumas partículas, tá? Obviamente, no ar, né? Que elas são o quê? Fatores de risco para doença de Alzheimer. É aquela mesma situação que o Alzheimer estudou lá em 1906. Ela favorece o depósito de beta-amiloide no cérebro, desencadeando todo o quadro da doença e, posteriormente, a demência. Tá? Vocês veem que, assim, de fatores de risco, não tem nenhum medicamento. Né? Eu vou tomar remédio de São João para evitar a doença de Alzheimer. Não adianta nada. Tá? Tem um farmacêutico que falou que é para mim tomar esse medicamento para evitar a doença de Alzheimer. Não adianta nada. Tá? O negócio é você seguir essas orientações. Tem outros aqui, né? Mas as mais importantes, que foi lançada em 2020 para esse trabalho, são essas aí. Ok? Mais um? Bom, medicamento. Esses medicamentos, gente, são usados, né, naquela fase, lá naquele gráfico, tá, do professor Clifford, onde você já tem o quê? A demência instalada. Né? Então, você tem alguns medicamentos que chamam anticolinesterásicos, que é um termo farmacológico. Né? Nós temos 3 apresentações desse medicamento, chamado ribastigmina, galantamina e donepezila. Esses 3 medicamentos, eles são usados quando você já tem o diagnóstico de doença demencial. Eu vou tomar ribastigmina agora com 18 anos para me evitar. Mentira, você vai passar mal. Tá? Então, esses medicamentos, na verdade, são usados quando você já tem um diagnóstico estabelecido da doença de Alzheimer. Ok? Bom, aí tem todo o contexto de como você vai prescrever, como, efeito colateral, né? Aí você vai discutir isso com o médico. Tá? Bom, quando a doença está muito avançada, tá? Ele está usando qualquer um desses medicamentos aí do primeiro gráfico, de anticolinesterase, aí você quer dar mais um plus. Né? Olha, a doença está piorando muito, eu acho que está na hora da gente associar um outro medicamento. Tá. Aí tem esses antagonistas de receptor de NMDA, que são conhecidos, a memantina. Então, você pode, uma pessoa que já está aí há anos tomando, digamos, a ribastigmina, né, e a doença aí vem piorando, você pode associar um outro medicamento, que é a memantina. Associar, nunca tirar um. Tá? Bom, e mais recentemente foi lançado o que a gente chama de duas, né? Que é um medicamento onde você tem a donepezila junto com a memantina. Então, quando você tem já, digamos, uma pessoa que está usando donepezila já 5, 10, né, 12 anos, e a doença já está evoluindo, você pode entrar com esse medicamento, tá? Que é a associação de donepezila com a memantina. Mas, como eu falei ainda há pouco, gente, isso tudo aí é discutido em consultório, né? Nós estamos aqui mostrando os recursos que existem.
E volto a falar, todos esses medicamentos que estão aí são medicamentos indicados para quando você já tem o diagnóstico estabelecido de um quadro demencial, ok? E tem uma perguntinha aí embaixo, o que é de novo, vamos ver se vai sair depois isso aí. O outro? Aí, esse que é um iceberg, né? Quer dizer, o que nós conhecemos, né, desde 1906 a 2021 sobre a doença é muito pouco, né? Hoje ainda saiu um trabalho muito mais recente de um quadro estudado de dois irmãos que tiveram uma doença demencial aos 40 anos de evolução rápida, evolução muito acelerada, né? E viram que o pai dele teve esse mesmo quadro. Então, assim, obviamente, são doenças de herança familiar, né? Outra pergunta também que a gente encontra, né? Mas é hereditário? Tem um grupo, sim, menos de 1% tem padrão genético, mas 1%. E esse 1% no mundo é estudado. Tem um trabalho que chama DIANTU, D-I-A-N-T-U, que estuda essas famílias ao redor do mundo. A família mais próxima nossa aqui está na Colômbia. Tem um professor lá, o Francisco Lopeira, que está estudando esse grupo. Então, esse grupo, seleto, isolado, eles têm, sim, a doença demencial de forma familiar. E aquela outra doença que chega antes dos 65 anos de idade, que não é familiar, que é de forma precoce, dependendo dos trabalhos, já vai de 5% a 10%. E o restante é a doença demencial instalada no idoso, né, que é chamada forma esporádica. Ok? Isso é o que eu tinha de falar. Tá certo, muito bacana a sua explicação, doutor Sérgio Fonseca. Chega o momento, então, de passar para as perguntas dos nossos convidados. Começar com o doutor Rafael Cunha Silvério. Rafael, que é o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Rafael, quais são suas perguntas? Boa tarde, Maurício. Meus parabéns, doutor Sérgio, pela palestra elucidativa. Boa tarde, querida Rosângela. Estendo os meus cumprimentos aos demais presentes e a todos vocês que nos assistem. Doutor, penso que seja importante o senhor reforçar para o telespectador o que as pessoas podem fazer ou deixar de fazer para reduzir as chances de vir a ter uma síndrome demencial. Nos oriente, por favor, nesse sentido, doutor. Um termo engraçado, né? Interessante. Reduzir as chances. Eu posso vir a ter? Posso. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para tentar reduzir, né? E é exatamente aqueles fatores de risco que a professora mostrou em 2020, né? Me manter física e intelectualmente ativo, né? Ou seja, não me deixar um cara sedentário, né? Cuidar da pressão arterial, do hipotiroidismo, da hipertensão, da diabetes, tá? Audição, né? Tá? Me manter, digamos assim, engajado socialmente, né? É muito comum na Europa, nos Estados Unidos, o voluntariado, né? As pessoas aqui no Brasil não têm esse hábito, né? Mas assim, você se dedicar ao voluntariado, se manter integrado à sociedade, né? Agora, volto a falar, se você assim, diminuir as chances, né? É evitar situações patológicas, situação de risco, né? O TCE, né? Ou seja, evitar um acidente de moto, um acidente de carro, né? Tentar fazer a sua parte, você não sabe o condutor oposto, né? É um grande problema, tá? Mas, assim, diminuir as chances, tá? Então, é cuidar da saúde como um todo e se manter ativamente, não só física, como intelectualmente. Você pode diminuir as chances, os riscos, sim. E pode até vir a ficar demenciado, mas numa idade muito avançada, ok? Doutor, tenho só mais uma pergunta, se me permite. O senhor narrou que a previsão é de um crescimento exponencial, né, de pessoas com demência, imagino que em razão, inclusive, do envelhecimento populacional, né, como um todo. O senhor citou alguns medicamentos. Nós sabemos que esses medicamentos usados, né, especificamente em esses tipos de doença, na maioria das vezes é de difícil acesso das pessoas, né? São medicamentos caros. O senhor me corrige se eu estiver errado. Mas dentro do seu conhecimento, né, da sua experiência, o senhor sabe nos dizer se há alguma forma de acessar esses medicamentos de forma gratuita? Tem um programa, né, que obviamente
pelo governo, né, financiado por ele, são de liberação de medicamentos excepcionais ou medicamentos de alto custo. Né? Então, tanto a rivastigmina, a galantamina, como a donepezil, agora o mais recente, a memantina, são liberados sim, de forma gratuita. Tá? Só que, assim, desculpa o termo, não é chegar lá na fila e pegar a caixinha. Né? Tem todo um processo. Tá? Então, tem que passar primeiro por um profissional para ser avaliado, né? Saber se tem a demência, ok? E esse medicamento, assim, tem exclusividade para uma demência devido à doença de Alzheimer, ok? E tem alguns exames básicos que você tem que ter em mãos, tá? Para o médico seu avaliar, preencher um protocolo que é liberado aqui em Juiz de Fora pelo Palácio da Saúde, ok? Então, assim, primeiro passo, procura o médico. O médico, olha, você tem uma demência, tá? A sua família vai procurar o Palácio da Saúde. Aí a família pega um protocolo, tem algumas perguntas, teste de avaliação. Por isso que eu falo que muitas das vezes o clínico geral da UBS ele não está treinado para preencher um formulário desse, que tem alguns exames ali, bem-estado mental, CDR, avaliação funcional, que é coisa assim, que não é da graduação médica geral, né? Então, assim, nem todo profissional tem essa disponibilidade de conhecimento. Preenchido esse formulário, esse protocolo, né, anexado aos exames básicos, eles pedem um exame de sangue, onde consta vitamina B12, avaliação hepática, VDRL, hemograma, glicemia, e um exame cerebral, pode ser uma tomografia ou uma ressonância cerebral, tá? Então, de posse desses exames, da avaliação do profissional, isso é levado novamente nesse protocolo no Palácio da Saúde, né, mencionado aqui de Juiz de Fora. Isso vai a Belo Horizonte, passa lá para um julgamento por uma equipe, né, que vai ver se os documentos estão certos, se a avaliação do médico condiz com o que ele está dizendo, que a pessoa tem demência de Alzheimer. Tá? Isso sendo deferido, volta para Juiz de Fora, a família aí sim é comunicada que o medicamento dele está disponível aqui no Palácio da Saúde. Né? Agora, veja bem, aquilo que você falou, uma população carente, né? Pobre, tá? Tem que fazer uma tomografia, uma ressonância, que não é menos aí de 700, 800, a mais de R$1.000. Alguns exames laboratoriais não é um hemograma comum. Né? Então, assim, acaba também ficando o quê? Limitado, né, o acesso desse grupo de pessoas. Até uma vez eu fiz uma crítica perigosa. Né? Eu falei que, embora o medicamento é liberado para a classe pobre, mas quem tem acesso é a classe média, que é a classe média que tem convênio. É a classe média que vai no médico, que vai no neurologista, no psiquiatra, e que vai fazer uma ressonância, uma tomografia, exame que for, né? Ou, às vezes, uma avaliação neuropsicológica, se é um caso mais grave, e vai preencher esse protocolo, né? E vai encaminhá-lo ao Palácio da Saúde. Certo. Tá? Então, assim, a cutucada fica aí, né? Quer dizer, o cara que é pobre, a família que não ganha um salário mínimo, tem condição de pagar R$900 para fazer uma tomografia cerebral? Fora o exame de sangue. Né? E fora o profissional, porque... não, vai pelo SUS, tá? Vai pedir uma tomografia pelo SUS, daqui a 10 anos ela sai. Tá? Aí a gente nem sabe se ele ainda está aqui na Terra. Né? Ok. Tá certo, doutor Sérgio. Vamos passar agora para as perguntas da nossa segunda convidada, que é a Rosângela Bonota. A Rosângela é coordenadora do Centro de Convivência do Idoso. Rosângela. Doutor Sérgio, muito obrigada, né, por esses esclarecimentos que o senhor está passando aqui para a gente, quanto aprendizado, né? E aproveitar e pedir ao senhor para explicar para a gente se existem outros tipos de demência que não seja devido à doença de Alzheimer, né? E me parece que o nosso tempo está aqui mais apertadinho, e pedir ao senhor também para falar um pouquinho sobre esse trabalho da Abras, né, nessa regional aqui, esclarecer para a gente. A Abras, Regional de Minas Gerais, assim, nós estamos com ela aqui há uns 3 anos. Na verdade, ela estava, né, digamos assim, sediada em Belo Horizonte, mas, assim, estava jogada lá, né? Eu, em contato com o doutor Rodrigo, que é o presidente da Nacional, já tem alguns anos que eu venho conversando com ele, mas, assim, nunca tive a coragem de, né, de colocar que eu estava a fim de trazê-la para Juiz de Fora, a verdade é essa. Eu conversava com ele devagarzinho, né, tipo mineiro, né, comendo pela beirada, entendeu?
até que 2021, 2020, acho que 2019, ele veio em Juiz de Fora fazer uma palestra aqui, nós tivemos um encontro, e ele olhou para mim: você quer pegar a regional? Eu falei: o quê? Aí tirou foto comigo: ah, você vai ser o presidente, aquela coisa toda. Eu falei: então tá, vou pegar, né? Vou arrumar um pessoal para trabalhar comigo e a gente vai trazer a regional de Minas Gerais para Juiz de Fora. Daí a gente vai ter, além da regional, as sub-regionais, né? Que a gente vai colocar em outras cidades daqui de Juiz de Fora. Agora, a Abrasa, é isso mesmo, a Associação Brasileira de Alzheimer, ela presta o quê? O serviço de apoio emocional e de esclarecimento, né? Às famílias, aos cuidadores que têm esse tipo de doença em casa. Tá? A que eu falei da pouco, ela não tem nenhuma entidade física, ou seja, aqui é o consultório da Abrasa. Mentira. Tá? Esse psicólogo, essa neuropsicóloga, essa terapeuta ocupacional, ela é da Abrasa e presta serviços técnicos pela Abrasa. Não. Tá? Ela pode até orientar nas lives que a gente faz, mas nunca ter esse convênio e carregar nas costas que ela tem essa função de ser um profissional ligado à Abrasa e prestar serviços, não. Tá? A Abrasa, como eu falei há pouco, é um grupo de voluntários, né? Uma entidade sem fins lucrativos. Ok? E a gente está aí na luta já há 3 anos e esperamos ficar mais uns 30, né? Tá? Agora, você falou se tem outros quadros de demência. Se a gente parar para falar demência, nós temos 2 grandes grupos, né? Demência devido à doença de Alzheimer, tá? É um grupo. E as demências devido à não doença de Alzheimer. Aí você tem a degeneração lobar frontotemporal, né? Chamada demência frontal, outros chamam de demência de Pick, tá? Você tem uma demência chamada demência pelos corpúsculos de Lewy, ou demência de Lewy, tá? Você tem uma outra demência também que é muito incidente e prevalente nas pessoas idosas, tá? Que é a demência vascular, que é aquela demência que vem após o AVC, aquele cara que foi hipertenso a vida inteira e não tratou. Tá? Então, ao passar do tempo, ele começa a ter alguma dificuldade das suas funções executivas. A memória não tanto na fase inicial. Tá? E isso pode vir trazer o chamado comprometimento cognitivo vascular. Tá? E esse comprometimento cognitivo vascular evoluir para um quadro de uma demência vascular. Ok? Quando você pega uma pessoa idosa, 85, 90 anos, os trabalhos estão mostrando hoje que você não tem uma demência de Alzheimer pura. Você tem doença de Alzheimer associada a componente vascular. É o que eles chamavam antigamente de demência mista. Então, assim, se você pegar hoje um cara de 90 anos, a primeira vez, Alzheimer? Pode ser, mas já um comprometimento vascular. E saiu até um trabalho mais recente, nos últimos 3 anos, mostrando que essas demências que vêm muito tardiamente, depois dos 85, 90 anos, elas não têm um componente de Alzheimer. Interessante. É o que eles chamam de TDP-43, que é uma substância associada à demência frontal do jovem. Daí, né, é onde que, ao longo desses últimos tempos, vários medicamentos que é para ser usado naquela fase pré-clínica têm falhado. Porque aqueles medicamentos da fase pré-clínica é para atuar nas chamadas alterações primárias patológicas, que é os depósitos de beta-amiloide. Então, se o cara tem uma demência com 90 anos não tem beta-amiloide, o medicamento não vai fazer efeito. Então, a gente sabe que tem uma série de medicamentos caríssimos ao longo dos anos, que foram testados, que foram todos desprezados. Só tem um atualmente aí que está em polêmica, né? Você já deve ter visto na imprensa, né? Que é o aducanumab. Tá? É um medicamento que foi aprovado recentemente aí pelo FDA para ser usado lá naquela fase inicial, tá? E que ainda é objeto de polêmica, né? Devido à própria aprovação dele, quando foi pelo FDA. Né? A mesa diretora que fez o julgamento tinha 11 membros, 10 votaram contra a aprovação, 1 parece que se absteve, tá? E aí teve uma outra aprovação para um grupo superior da UFDA. E esse medicamento, assim, hoje aqui no Brasil, se a gente fosse usar, em média, R$300 mil por ano. Tá? Então, é um medicamento ainda polêmico, a gente não deve ficar pensando nisso, não. Acho que ainda é um pouco de
de sonho, não digo sonho, mas assim, ainda carece de muita pesquisa ainda para a gente dizer, olha, tem um medicamento que vale a pena você vender sua fazenda, que você vai tratar 300 mil reais, você vai curar, isso ainda vai ter a resposta lá na frente. Ainda... Demora. Hoje que a gente tem são esses medicamentos sintomáticos, você já tem a doença instalada e vai tratar para evitar o quê? A piora de uma forma mais breve, ou seja, retardar a piora, né? Retardar, digamos assim, a maior carga de trabalho para os familiares, para os cuidadores, né? Para os planos de saúde, ok? Então, os medicamentos eles reduzem a velocidade de piora da doença. Está certo. Essa foi a palestra Vamos Conversar sobre Demência, palestra ministrada pelo Dr. Sérgio Fonseca, neuropsiquiatra da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Minas Gerais. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua contribuição. Também agradeço a participação dos nossos convidados, Dr. Rafael Cunha Silvério e também da Rosângela Bonotto. Quero agradecer também você de casa que acompanhou essa live pelo canal 35.1 e também os nossos agradecimentos à Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, na figura do seu presidente, vereador Julinho Rossignoli. Forte abraço. Tchau.